वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित कमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यथा तरर्मुल्लिसेचनेन कीर्तिपन्ति तस्कन्दभुजौ पुसाका
Pranopuharascha Jatendriyanam Sarvaiva Arhananam Achyuteja Jata Taranmul Nisechanena Tippanti Taskanda Bhujo Pusaka Pranopuharascha Jatendriyanam Tataiva Arhananam Achyuteja Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Jagadguru told, o Guru Universal disse: Paramahamsa, aqueles que são verdadeiros Paramahamsas, eles têm um coração muito simples. Eles não são pessoas complicadas. Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, o Jagadguru, o Guru Universal, disse: aqueles que são Paramahamsas, eles têm o coração muito simples, eles não são complicados. Aqueles que têm desejo de servir a Krishna de maneira sincera, eles não têm um coração trapaceiro. Esta simplicidade no coração que Maharaj diz é um coração simples, aberto, limpo. Não é um coração que esconde desejos materiais, um coração que esconde competição com os Vaishnavas, que esconde falta de humildade. Então, é melhor estar na forma de animais do que seguir um caminho de trapaça em relação a qualquer coisa, principalmente a Krishna e aos Vaishnavas. Nós não temos que aceitar emoções de trapaça. Aqueles que têm isso no coração, mesmo inconscientemente, eles não conseguem alcançar Bhakti. O Senhor Supremo sempre os rejeita. É muito melhor viver com milhares de fraquezas. É melhor ter anartas, defeitos. Você pode ter defeitos no seu coração. Você não deve aceitar emoções de trapaça, de traição, de hipocrisia, ou emoções que desejem enganar e usar o conhecimento védico sem a rendição completa aos Vaishnavas e sem um comportamento linear e limpo. Então, Maharaj está contando a história de Sudama Brahmana, que está o tempo todo sem nenhum tipo de trapaça, sem nenhuma hipocrisia, cantando sempre os santos nomes de Krishna e tentando servir Krishna. E por isso ele é um grande Paramahamsa, ele é um grande cisne espiritual. Ele consegue colher o leite que cai na água, assim como o cisne. Ele consegue colher aquilo que é espiritual, aquilo que é perfeito de qualquer coisa. E ele está indo para Dwaraka sem pensar em que ele vai ficar rico ou que Krishna vai dar coisas para ele. Ele está só feliz porque ele vai encontrar o Senhor. Então, ele chega no portão principal de Dwaraka, no segundo portão, no terceiro portão. Está cheio de segurança. Mas aqueles que são Brahmanas e Vaishnavas puros, ninguém os para. Ninguém pode restringir o seu avanço, o seu caminho. Está escrito no Srimad Bhagavatam que para os Brahmanas e os Vaishnavas não precisamos ter segurança para eles, para os sadhus, para os rishis, para os paramahamsas. Não há sistema de segurança que precise verificar quem é e quem não é. Então ele entra livremente dentro de Dwaraka. E depois de entrar, sem nenhuma informação,
ele entra num palácio gigantesco. Ele não sabe que Krishna está lá, mas ele vai diretamente para lá. O amor é a sua única guia, é a única guia no coração dos devotos. Então ele vai descobrir que o Senhor Supremo, Shri Krishna, está sentado numa cama de ouro, dentro do quarto, na presença de Rukmini. Então, ao observar que seu amigo chegou, que estava chegando, que seu amigo de infância chegara, Krishna pulou da cama e começou a correr para encontrar Sudama Vipra, o Brahmana, Sudama, seu amigo de infância. Isso é a verdadeira amizade. As pessoas comuns as pessoas fazem amizade com almas condicionadas, mas elas serão punidas por isso. Porque se nós amamos Krishna e adoramos Krishna, se nós podemos nos relacionar com Krishna em qualquer tipo das raças que nós podemos desenvolver com Krishna, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Mas as almas condicionadas, elas ficam sempre se perguntando: como é que eu posso fazer amizade com mais almas condicionadas? Mas elas não sabem que elas vão ter que cortar e abandonar todas essas relações. Elas não podem cortar essa conexão. Essa conexão existe, mas ela vai ter que ser abandonada no momento da morte. Então Krishna corre e vai na direção de seu amigo de infância, Sudama Vipra, e o abraça com todo o coração. Shakshu priyasya viparser rango sangati nibritaha prito vamunchat Shakshu priyasya Shakshu mean então este mantra significa for his friend. Ele corre na direção do seu amigo. Shakshu, that friend, a dear friend for him, é um amigo querido para Krishna, who is Viprase, who is topmost Vipro, que é um Brahmana elevadíssimo, um Vipra, um devoto elevadíssimo. Então, quando ele o abraça, quando Krishna abraça seu amigo querido, um Brahmana puro, o mais elevado dentre os Brahmanas, neste caso, Krishna sente um sentimento exclusivo, único. Ele sente como se ele sente uma sensação que ele não pode explicar, uma sensação inexplicável. Essa expressão significa quando eles se abraçam, no contato físico do abraço. Sango, o Sangha, significa, muitas vezes usamos essa palavra dizendo que temos que nos associar, que nos conectar com os Vaishnavas. Anga, Sangha, significa que nós temos que tocar os membros, que nós temos que tocar, por exemplo, os pés do Vaishnava, ou abraçar. E Krishna sente uma felicidade inexplicável, uma grande êxtase ao abraçar Sudama. Avinduna netrabhyam puskarekshana.
Então, dessa maneira, nós podemos compreender que Krishna começou a chorar de emoção. E Sudama Vipra também ficou comovido. Ele também chorou. Então, essa expressão significa que os seus olhos, que os olhos de Krishna são como pétalas de lótus, são no formato de pétalas de lótus. É por isso que está escrito nos manuscritos no Shastra que Krishna tem olhos de lótus, que são na forma de pétalas de lótus. Prito Vyamanchad Avinduno Netrabhyam Pusparikshana. Então, depois disso, Krishna pega seu amigo pela mão, o abraça e o leva e o conduz para dentro do quarto. E no quarto onde Krishna vive e dorme com Rukmini. Imagina, se alguém chega na sua casa, você leva a pessoa para a sala, para fora do quarto, não dentro do quarto. Mas Krishna leva ele para dentro do quarto. Isso tem um significado. Então, lá, no quarto de Krishna, ele pessoalmente conduziu seu amigo para dentro do quarto, para dentro do espaço da sua intimidade, e colocou ele sentado na sua própria cama. Krishna põe ele ali. Senta aqui. Vejam que amizade, que amor entre eles. Ele faz ele se sentar na sua cama pessoal. Então, depois disso, ele vai adorar seu amigo. Ele vai cuidar do seu amigo e adorar seu amigo. Ango sangati nivritaha prito vyamunchat avinduno netrabhyam puskarikshana atho bhaveshya pariyanki swayam sakshu samarhana. Pessoalmente, Krishna vai colocá-lo sobre a sua cama e ele vai adorar seu amigo. Ele vai trazer água para lavar os pés de lótus do seu amigo. Upo Ritta Avanijyasu Pada Banejani. Então ele traz água numa jarra de ouro. E vai lavar os pés do seu amigo Sudama Vipra. Geralmente com amigo, você tem amizade, mas você não adora um amigo assim. Mas essa amizade é uma amizade muito profunda. E Krishna vai mostrar como adorar os Brahmanas e os Vaishnavas. Essa é a coisa principal. Um amigo ama um amigo. Nós não encontramos um amigo que vai adorar o outro amigo, mas aqui existe uma particularidade, um comportamento único, exclusivo, relativo ao fato de que Sudama era um Brahmane. Então ele vai trazer uma bacia onde ele coloca os pés de Sudama e uma jarra de ouro cheia d'água. E depois disso,
Ele lava os pés de lótus de Sudama. E essa expressão, Lokopavana, significa que infinitos mundos podem ser purificados pelo Senhor Supremo. Infinitos mundos podem ser purificados pelo Guru e pelos Vaishnavas. Não tenha dúvida disso. Quando eu digo que infinitos universos podem ser purificados pelo Guru e pelos Vaishnavas, você vai ter dúvida disso? Se você tiver dúvida, você pode ouvir este Kirtana que diz isso. Que infinitas Brahmandas, que infinitos universos serão purificados pela presença do Vaishnava. Não expressa nenhuma dúvida. Então você vai botar perguntas, porque esses Vaishnavas puros vêm aqui. Então você pergunta por quê? Se os Vaishnavas vieram aqui, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Então, como assim? Eles purificam tudo se está tudo cheio de problemas. Então, se este é o caso, que infinitos universos podem ser purificados pela presença do Vaishnava, então por que, na época de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, por que? Qual é a pergunta? Qual é a resposta? A gente pode dar uma resposta muito breve de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Num caso que aconteceu na Gaudiya Math, em Calcutá, num dos templos da Gaudiya Math, em Calcutá. Então, muitos devotos, um devoto lá, ele pensava, eu sou um grande devoto, ele pensava, ele doava muito dinheiro para a Gaudiya Math. Ele doava dinheiro e vai lá e se lamenta, ó Prabhupada, Bhaktisiddhanta, esse brahmachari aqui deveria ser jogado fora do templo. Prabhupada contou isso para Bhaktisiddhanta Prabhupada. Ele disse que esse grihasta, esse devoto, que era um chefe de família, ele apontou para um brahmachari e disse, esse brahmachari deveria ser jogado fora do templo, ele não devia ser permitido de fazer aqui. E Bhaktisiddhanta Prabhupada perguntou por quê. E ele respondeu, porque ele fez isso e isso. São coisas impróprias. E Prabhupada perguntou para ele, aonde mandar um paciente se você descobre que ele está doente? Se você descobre que alguém na rua está doente, onde você manda tal pessoa? Para o hospital. O homem respondeu, e Prabhupada disse, muito bem, um doente deve ser mandado para um bom hospital, onde o tratamento pode ser feito e ele pode ser curado. Então, é o que eu estou fazendo aqui com esse brahmachari. Como ele está doente, o tratamento está acontecendo. Os Vaishnavas puros são como médicos. Eles vão dar tratamento para você. Você vai usar naturopatia, tem gente que se cuida com homeopatia, tem outros que se cuidam com alopatia, mas aqui nós damos tratamento espiritual. Então os Vaishnavas puros, o Guru dos Pés de Lótus vai dar tratamento através da ajuda do Harikatha, da aula sobre Krishna e através do seu caráter e do seu comportamento puro e perfeito. E você vai observar isso e você vai renascer. Esse é o Gaudiya Hospital. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu um artigo chamado Hospital da Gaudiya. Como o tratamento é feito. Como o tratamento é feito. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu esse artigo. Esse artigo foi publicado por Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj muito tempo atrás.
E nesse artigo, Prabhupada Bhaktisiddhanta fala sobre como o tratamento ocorre no hospital da Gaudiya. Então, o homem que sugere a Prabhupada, você pode jogar fora este brahmachari. Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu para ele: eu estou dando tratamento para esse brahmachari, mas aí esse devoto que estava reclamando, ele disse: então por que você não sai na rua e pega todos os mendigos e dá tratamento para eles? E Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu: eu dou tratamento para quem vem até mim. O homem então não tinha respondido isso. Se você não vai jogar ele fora daqui, porque você está dando tratamento a ele, por que você não pega todas as pessoas da rua e dá tratamento para elas? Prabhupada disse: sim, eu posso fazer, mas eles têm que vir até mim com a intenção de receber o tratamento. Se eles vêm até mim com a intenção de receber o tratamento que eu quero dar, mas eles não vêm até mim. Eu não posso pescá-los à força e dizer: venha para Gaudiya Mata. Então, se esse brahmachari vem até mim, ele veio, esse brahmachari veio e pediu: por favor, me purifique. Eu sei que ele tem anartas, ele tem defeitos, mas mesmo assim, eu sei que ele faz atitudes imperfeitas, porque existem anartas no seu coração. Mas pelo menos ele veio até aqui, ele veio diante de mim para receber tratamento. Então eu posso dar tratamento a ele. Essa foi a resposta exata de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então o Senhor Supremo pensa. O Senhor Supremo está sempre pensando. Eu estou por trás, seguindo os passos dos devotos puros. Porque os devotos puros vão e a partícula de poeira dos seus pés são carregadas por seus pés e elas são transportadas pelo ar, e elas podem cair na minha cabeça e eu serei abençoado por isso. Então é por isso que no Shastra, nos manuscritos, no Chaitanya Bhagavatam e em outros manuscritos, está escrito que a poeira dos pés de lótus do Vaishnava, que a água que lava os pés de lótus do Vaishnava, a água que lava o pé do Guru dos Vaishnavas, e a Utista, a Prashada, que Vaishnava honra. Todas essas três coisas são remédios vitais, com o qual você pode sair de qualquer tipo de problema. Então aqui nos encontramos que Krishna vai se sentar na cama, vai colocar Sudama sentado na sua própria cama, porque ele é um Vaishnava. E depois disso ele vai lavar os pés de lótus. De Sudama Vipra. Agrohit Sirasa Rajan Bhagavan Lokupavana. Bhagavan is Lokupavana. Bhagavan can purify infinity world. But still, o Senhor Supremo pode purificar infinitos mundos, mas para nos ensinar, Ele vai nos ensinar. Ele vai tocar a água que lava os pés de Sudama, que é um Brahmana, que é um Vaishnava, para nos ensinar, vai tocar a própria cabeça com essa água. Ele vai pôr a mão na água e vai pôr a mão na cabeça. O próprio Krishna. Agrohit Shirasa Rajan. Agrohit, he accept. Agrohit Shirasa Rajan, the water was taking and putting head. Agrohit Shirasa Rajan, Bhagavan Lokupavana. Who is the Lokupavana? Who can purify infinity world. He is going to purify.
Então, o próprio Senhor, que é capaz de purificar infinitos universos, ele vai se purificar com a água que lava os pés do Brahmana, do Vaishnava puro. Ele vai aplicar Chandana. Ele vai aplicar Sandali Kumkum, que é um cosmético usado pelas mulheres, que contém açafrão. Atho pavesya parjanke swayam shakchu samarhanam upohritta vanijyasya padu pada vanejani atha grahisya sarajan bhagavan lokapavanaha valimpad dibba gandhena chandana guru kamkumai. Chandan is going to apply sandal. Ele vai aplicar sândalo, pasta de sândalo. He's going to apply chandan and agaru, special preparation. Agaru we apply to Bhagavan. Ele vai aplicar uma outra preparação que nós damos ao Senhor, que nós oferecemos à deidade, chamada agaru, very nice scent, que tem um perfume maravilhoso. Going to worship. After that, what written? E depois Krishna o adora com lamparinas de ghee, Mitram Deepa Balibhir Muda Architva Abedyo Tambulam Gancha Sagatam Avabrit. What speaking? Dhupoi, by lighting dhup, going to do arati. Krishna vai acender também um incenso e vai fazer o arati, vai adorar, fazer a adoração de Sudama. E depois acende outros incensos mais perfumados e faz a adoração desse seu amigo. After doing archan, abedya tambulam. Depois de fazer o archana, it is a system. Na verdade, este é um sistema. Tambul means bitter leaf. Krishna oferece tambul para ele. Mas Sudama não está acostumado com isso. Se você vai ao casamento de Gauranga Mahaprabhu, você vai ver que Satimata vai dar a todos, porque é auspicioso. Você pode ler isso no Chaitanya Bhagavatam, que no casamento de Gauranga Mahaprabhu, você vai ver que Satimata dá a todos roupas, tecidos. E depois, ela oferece folhas de betel e nozes de betel. Em alguns manuscritos estão escritos outros ingredientes também, porque assim, o uso da sociedade védica, você deve dar alguma coisa em doação. Quando as pessoas chegam para um festival, isso é muito auspicioso. Então, Sudama não está acostumado. São itens que nós oferecemos somente a Krishna, porque as folhas de betel elas significam desfrute. Mas nós não devemos nos dar ao desfrute de aceitar essas coisas. Isso não é para quem quer fazer bhakti. Mas eles oferecem no templo, por exemplo, as folhas de betel para Krishna e dão para as pessoas que vão lá um pedacinho bem pequenininho, simbólico. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele explica que para Gauranga Mahaprabhu, nós poderíamos oferecer porque ele é o Senhor Supremo, mas depois que ele tomou sannyasi, que o próprio Avatar Dourado tomou sannyasi, se tornou um monge mendicante, ele não aceitava mais. Por ser Narayana, por ser Krishna, ele poderia aceitar qualquer coisa porque ele é o desfrutador de tudo.
Então, Krishna oferece tudo isso. Então ele também oferece terra. When doing any yajna, after yajna is over, going to give so many donation, and with donation, gam means actually land. Gam actually it is, this word means actually this word. Então, esta palavra gam means earth, but here meaning means giving significa que ele vai dar em doação um pedaço de terra. Deepavalibhirmuda archayitva vedyatambulam gancha sagatam abradi. After that we swagatam, swagatam, sushwagatam. After that Krishna speaking, depois disso Krishna disse, Swagatam, Swagatam, meu amigo. All different places in a marriage ceremony house or any Jagya house, there it is outside, Swagatam, welcome. Welcome means, então, quando você vê que há uma cerimônia, uma festa, do lado de fora está escrito Swagatam, bem-vindo. Isso é muito auspício, você deveria escrever isso quando os Vaishnavas vêm te encontrar. Oh my friend, welcome, welcome, Swagatam significa, oh meu amigo, bem-vindo, bem-vindo. Eu sou muito afortunado que você vem aqui dar a sua visão, me visitar, me abençoar com a sua figura, com a sua forma. Então, enquanto todas as outras pessoas, elas ficam surpresas. Como é possível? Um homem muito pobre, com as roupas todas rasgadas, e por conta dessa pobreza, dava para ver as suas veias. Qual é o sintoma de uma pobreza extrema? Você vê as veias do seu corpo todas saltadas, até na face, no rosto, no braço, todas ficam visíveis. Esse é um sistema de uma pessoa que está tão pobre que não está com saúde. Nós vemos as veias saltadas no corpo da pessoa. Kuchailam malinam khyamam dijam dhamani santatam. Dhanami. Dhamani means all. Dhamani significa isso. What is it? Vein. Que as veias estão todas saltadas, proeminentes. Então, todos aqueles que estavam presentes, que estavam no palácio, eles acham aquilo surpreendente. Como é possível que esse homem miserável que parece um mendigo, com as roupas todas rasgadas, com as veias todas saltadas no braço, por que Krishna está adorando ele? Kuchailam malinam khyamam diyam dhamani santatam devi parjacharat sakshat chamaro vajanena vai. Not only Krishna, não somente Krishna, a própria Rukmini Devi vai abanar Sudama com um abano. Ela é a própria Lakshmi. Kuchailam malinam khyamam dijam dhamani santatam devi parjacharat sakshat chamaro vajanena vai. Devi, who is Lakshmi? Lakshmi Devi, Rukmini, ela é a esposa principal dentre as 16.108 esposas de Krishna. Ela pessoalmente está abanando
com a chamara, que é um abano de pelos de um animal que usamos para o altar. Still now, Rukmini and other, those who are present there in the palace, they have no information who is he. E todas as pessoas ali não têm informação de quem ele é, mas eles ficam surpresos. Ele é uma personalidade muito importante. Ele é muito querido e amado por Krishna. Todos eles realizam isso. Eles enlouquecem. Meu Deus, como é possível isso? Todos aqueles que estavam residindo no palácio. Então, aqueles que residem no palácio. Doing this kind of behavior, Krishna worshipping and Krishna going to love him in such a way os which adora is very e os surprising. adora Sudama de uma maneira surpreendente que assusta os moradores do seu palácio. Nessa assembleia aberta, Krishna pega esse Avaduta e o adora na frente de todos. Qual é a razão? Este devoto em comum. As glórias de Krishna são insuperáveis, são infinitas. Então, ele tem toda a riqueza, toda a beleza, as suas opulências, as suas glórias nunca podem ser superadas. E se você as recitar, pronunciar todas, elas nunca terminam. Então, até hoje, se alguém estiver recitando as glórias de Krishna, ele não pode terminar, parar de falar. Why show strong love? Why show with great care and strong love? Krishna going to embrace, doing orsi. Por que Krishna faz essa demonstração de amor, de extremo amor, abraçar, adoração? Quem é tal personalidade? Eles estão vendo o que Krishna está fazendo, então eles... Rukmini também vem e faz. Mas eles não sabem quem é. Ele aparentemente é um mendigo que veio da rua. E agora eles vão tentar compreender. Que tipo de atividade piedosa tal pessoa deve ter feito? Que quantidade de sukriti, de karma piedoso tal pessoa acumulou? Eles se perguntam para que Krishna o adore e o ame dessa maneira. Nós não sabemos qual é a razão. Você deve entender esse significado. Eu vou explicar palavra por palavra, disse Maharaj. O que isso significa? Que tipo de karma positivo esse homem acumulou? Que aparentemente é um mendigo e que deve ter feito alguma coisa extraordinária para ser adorado dessa maneira por Krishna. Ele aparentemente é um homem miserável. E geralmente no mundo material nós infelizmente vemos que ninguém adora
homens miseráveis. Nós temos isso comprovado. Isso é uma experiência do mundo material. Ninguém vai adorar homens miseráveis. Muito raramente. Pode acontecer, mas é algo muito raro. Como o pai de Raghunath Das Gosai. Mas tais pessoas não podem ser consideradas Vaishnavas puros. Não, Maharaj estava falando do pai de Advaita Gosai, que Mahaprabhu adorou ou tratou de maneira bastante singular, mas ele não pode ser considerado um Vaishnava puro. Então, geralmente no mundo material, um homem miserável não é honrado dessa maneira, porque eles não podem nem manter a própria família. Eles não podem apropriadamente sustentar a própria família. Eles são tão miseráveis que eles às vezes não conseguem manter suas famílias. Eles não podem arranjar um festival, assim como eu. Eu sou alguém assim. Eu não posso fazer festivais e oferecer comida para todos. Por isso que ninguém vem até mim. Isso está escrito, que aqueles que são homens pobres não podem arranjar grandes funções, grandes festivais, distribuição de alimentos. Então as pessoas não vêm honrá-los. Então, essa palavra significa que este homem que parece um mendigo não tem potência, não tem dinheiro, não tem riquezas. E neste mundo material ninguém honra quem não tem nada disso. Kim anena kritam punyam avadutena vikshuna sriyahinena loke asmin garihitena adamena cha. Kim anena buddha. What sukriti done by this beggar? Meu Deus, que ação positiva que esse homem miserável que tem uma aparência tão feia está sendo adorado por Krishna. Por Krishna está cuidando dele dessa maneira. Todos se perguntavam. Jo asau triloka guruna srinivasena samritaha parjankastha striyam hitva parishakto agrajo jatha. Jo asau triloka guruna. Triloka Guruna significa nos três mundos. Os três mundos adoram o Senhor Krishna. As realidades infernais, os submundos infernais, o mundo material e os planetas celestiais. Todos eles, todos esses três níveis de realidade, ele é adorado e reconhecido por todos. Krishna é o único sujeito adorável de todo este universo. E até nos patalas que estão abaixo da terra, todos eles que estão dentro da terra, todos eles sabem que Krishna é Deus. Então, Krishna, que é o Triloka Guru, que é o Guru dos três níveis de realidade. Srinivas significa Shri significa Lakshmi. Nivas, que Lakshmi repousa no peito de Krishna. Lakshmi assume uma forma que se acopla no coração de Narayana. Krishna é a fonte de Narayana. Então, Lakshmi e Rukmini, a própria Radharani, são energias que vêm no coração de Krishna. Então, Krishna é o Guru dos três diferentes níveis de mundo.
E esse senhor aqui que chegou agora, que nem não tem propriedade nenhuma, que parece um homem sujo, que provavelmente não tem nem propriedade, nem de nada. Ele está sendo honrado dessa maneira, como se ele fosse o irmão mais velho de Krishna. Ele recebe honras como se ele fosse o irmão mais velho de Krishna, portanto superior a Krishna. Ele vai abraçá-lo, adorá-lo, colocá-lo sentado na sua própria cama, vai lavar os seus pés de lótus, vai pegar a água dos seus pés e colocar na cabeça. E depois disso, Krishna começa a conversar com Sudama. E aqueles que estão presentes lá no palácio estão enlouquecidos. Como é possível? Como é possível que Krishna pessoalmente, que é o Guru dos três mundos, venha cuidar e adorar esse homem que parece um mendigo, como se fosse seu irmão mais velho, como se fosse superior a ele. Kathayan Chakrur Gatha Purvo Gurukule Sato Atmanor Lalita Rajan Karo Grijho Parasparam Kathayan Chakrur Gatha Purvo Gurukule Sato. Previous Gurukule, all the past history. Então, Krishna vai dizer toda a nossa história passada no Gurukula, na escola do Guru. Tudo o que aconteceu na escola, quando nós estudávamos juntos sob o mesmo Guru, quando Krishna era ainda um rapaz, um menino. E Sudama Vipra também era um amigo seu, um menino que era seu amigo. Então, Katha significa história. Vamos conversar sobre as histórias que nós vivemos juntos. Krishna está sentado do seu lado. Ele acaricia seu amigo, segura a mão do amigo. Krishna is going to take the hand of Sudama Vipra and putting his own hand, going to message with loveful mood. Kathayan Chakur Gatha Purva Guru Kule Sato Atmanor Lalita Rajan Karo Grijho Parasparam. Each other going to take the hand of each other. Ambos tocam a mão um do outro. E agora o Senhor Supremo faz uma pergunta. Opi Brahman Guru Kulad Bhavata Labda Dakshinat Samavrittena Dharmagyo Bharjoda Shadrishi Nava. You should realize this point. Você deveria realizar esse ponto. Bhagavan Sri Krishna asking question. O Senhor Supremo está fazendo uma pergunta ao seu amigo Sudama Vipra. Ele diz, ó Brahmana, da época que nós estávamos no Gurukula, você foi embora de lá, depois que você foi embora. O que aconteceu? Depois que nós fomos embora da escola, que nós fomos embora do Gurukula. Essa expressão significa quando você está aprendendo algo no Gurukula, quando você vai embora, você tem que dar uma doação, uma dakshina, um presente para o Guru. Toda vez que nós ouvimos, aprendemos alguma coisa do Guru, nós temos que oferecer alguma coisa. Caso contrário, nós acumulamos um débito com o Guru. Então aqui, o Senhor Supremo pergunta, eu penso que depois que o curso acaba,
Krishna fala com Sudama. Eu penso, depois que o curso acabou, você foi para casa e agora você deve ter se casado com alguma mulher que tem as mesmas qualidades, idênticas às suas. Eu imagino que sim, que você já esteja casado com uma esposa que possa ter as mesmas qualidades idênticas a você. Isso é uma pergunta muito importante. E se eu não explico esse ponto, todo mundo pode cometer um erro. Nós estávamos discutindo sobre casamento e aquele dia, não? Alguns dias atrás, e eu sabia que esse ponto ia chegar e que nós íamos discutir esse ponto vital. Então Krishna vai responder, vai fazer essa pergunta. Você se casou com uma mulher que combina com você, que se encaixa com suas qualidades. Eu posso mostrar para vocês em um determinado manuscrito, segundo que diz que segundo esse manuscrito, você tem que se casar com alguém que tenha a mesma gotra, que tenha as mesmas qualidades, a mesma descendência. Você tem que aceitar uma esposa que esteja no seu nível. Não que o marido seja um brahmana e ele imediatamente se casa com uma mulher que é Shudra. Isso não é possível. Caso contrário, todo o Varnashram Dharma, toda a estrutura da sociedade desmorona. Se cada um casa com qualquer pessoa sem considerar as qualidades kármicas, os talentos, as afinidades, tudo isso cai. O sistema social pode desmoronar se você não conhece as qualidades, as afinidades astrológicas, kármicas do esposo e da esposa. Então, qual é a utilidade do Varnashram? Ela é fazer a sociedade funcionar de maneira equilibrada. Então, nós temos que considerar a pureza dos fatores hereditários, dos fatores kármicos. Isso é muito importante. Caso contrário, toda a sociedade desmorona. E hoje em dia não tem mais Varnashram. Os Shudras se casam com os Brahmanes. Os Brahmanes casam com os Shudras. Os Kshatras se casam com Shudras. Isso cria uma sociedade hibridizada que não consegue manter as relações afetivas de pé. Eu imagino que você tenha se casado com uma mulher que combine com você, que tenha qualidades idênticas às suas, que ela tenha um nível de consciência igual ao seu. A idade deveria ser menor do que a do esposo. Ela não pode ser nem um dia ou uma hora mais velha que ele. Isso é perigoso para o equilíbrio do casamento. Nem uma hora, está escrito no Manu Samhita. Senão ela vai ser como sua mãe. Então está escrito, depois de você ter dado a doação ao Guru, depois que o nosso curso acabou, então, depois eles ficaram morando no Gurukula. Então, quando aquele curso acabou, você deve ter dado uma doação ao Guru. E você tomou permissão. Essas são regras da cultura védica. Então, em primeiro lugar, quando você nasce, quando a sua consciência cresce, então seu pai e sua mãe vão mandar você ao Gurukula, a escola do Guru. E lá você vai ter que aprender do Guruji, do elevado Guru. Então, quando o tempo acaba, você vai tomar permissão para voltar para casa. Você está seguindo? Esse é o sistema. Ou você pode ficar no Gurukula
Depois disso, você pode decidir para ficar no Gurukula ou decidir voltar para casa para se casar com uma mulher que esteja no seu nível, que tenha as suas mesmas qualidades e que o marido também tenha as qualidades dela. Então, e suas crianças vão nascer e as crianças, você vai cuidar delas quando as crianças crescerem e você chegar aos 50 anos, você vai ter que ir para a posição de Vanaprastha, com a esposa ou sem a esposa. Ou seja, você vai ter que viver uma vida devocional. Ela pode ir com você ou separada de você. Depois dos 50. Ele vai fazer vida espiritual e ela também vai fazer vida espiritual. Juntos, mas sem relações físicas. Ou você arranja que a sua esposa fique com o seu filho mais velho. Ou ela vai com você para a vida espiritual, ou você arranja que ela fique com seu filho mais velho, que agora já cresceu. Esse é o sistema funcional, saudável da família védica. Então, Sudama Vipra, ele volta para casa. Ele decide voltar para casa. Ele vai para casa, ele volta e decide se casar. Isso aconteceu com Sudama. Opi Brahman Guru Kulad Bhavata Labda Dakshina Shamavartena Dharmagyo Bharjoda Saddishi Nava. I think by now you already. Então eu imagino que ouvindo isso, eu imagino que nessa altura você já deve ter se casado com uma mulher que está no seu nível, que combina com você, que tem as mesmas qualidades, e você deve estar vivendo a sua vida de grihasta, a sua vida familiar. E depois disso, o Senhor Supremo Shri Krishna Bhagavan vai glorificar seu amigo e vai dizer: Prayo griheshu te chityam akamo vihitam tatha Nairbati priyase vidyan dhaneshu viditam hime. I know. Eu sei. I know it very well. I know it very well. Eu sei com certeza que você deve estar na fase da vida grihasta. You are all alone been. You are all alone been. Detached, detachment was there with you. Porque você sempre foi uma pessoa desapegada. Você já nasceu numa ordem de vida de Brahmana. Você então é uma pessoa que já tem desapego. Você está casado, mas eu sei que desde que eu te conheci que você não é uma pessoa apegada em dinheiro, em posição, em coisas materiais. Você está vivendo como um grihasta, porque os manuscritos, eles indicam que isso acontece, que isso pode acontecer, mas você não deve estar apegado à esposa, ao dinheiro, à posição, nada disso, não é? Prayo griheshu te chityam akama vihitam tatha. There is no kama. From the very beginning. Então, desde o começo, desde que eu assisti a sua vida, não existe luxúria no seu coração. Prayo griheshu te chityam akama vihitam tatha. Naiva ati priyase. You don't like, but still you are leading your grihastha life. Você não é apegado
aos prazeres materiais. Mas mesmo assim eu sei que você deve estar na fase da vida grihasta, da vida de família. Kechit kurvanti karmani kamai rahato chetasaha tajantaha prakritir dvaivir jataham loka sangraha. Então, às vezes nós encontramos no Bhagavad Gita o Senhor Supremo dizendo: eu não tenho deveres, eu não tenho obrigações no mundo material, mas mesmo assim eu faço tudo. Eu não sou obrigado a fazer nada. Eu não tenho deveres nem responsabilidades no mundo material, mas mesmo assim eu sigo todas as regras e regulações, o que está escrito no Shastra. Por quê? Por caso contrário, as pessoas comuns tomariam um exemplo negativo e não seguiriam nada. Kechit kurvanti karmani kamai rahat chetasa. Kechit kurvanti karmani kamai rahat chetasaha tajantaha prakritir daivir jataham lokasangraham. Lokasangraha means to engage people in duty. Those who are important personalities. Então, as pessoas que são consideradas importantes numa sociedade, o comportamento que elas seguem, todas as outras pessoas tendem a seguir. Se elas têm um determinado comportamento, se elas vão por um determinado caminho, as outras pessoas também seguem esse caminho. Isso é uma regra da sociedade, assim a sociedade funciona, diz Krishna no Bhagavad Gita. Portanto, eu preciso dar o exemplo pessoalmente, diz o Senhor Supremo. Porque as pessoas que são exaltadas por uma sociedade, o seu comportamento, quando eles seguem regras e têm um comportamento perfeito, as pessoas comuns também seguem. E é por isso que diz o Senhor Supremo: eu não tenho responsabilidades. E por que eu estou seguindo tudo isso? Isso é para o exemplo das pessoas. Eu faço isso para que as pessoas vejam o meu exemplo. Isso é uma ideologia de Krishna, é um ideal que ele tem. Então, às vezes, como eu, você pode encontrar um homem na sociedade. They have no, but still, they are going to follow all Shastra, Vihita Karma. Shastra means what is approved in Shastra, they are going to follow. As pessoas, mesmo não compreendendo muito e não tendo uma posição muito elevada, elas vão seguir o que está escrito no Shastra, na sociedade védica. Então, da mesma maneira, as pessoas da sociedade, aqueles que não têm apego, mesmo assim eles seguem as regras e regulações. Mesmo que eles já estejam realizados, eles vão seguir um comportamento que possa ensinar para a sociedade como agir. Como o exemplo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur vivia como um grihasta, mas ele não tinha apego, ele não tinha luxúria, ele não tinha apego material. Srivas Pandit também, a mesma coisa. Eles faziam exatamente aquilo que deveriam fazer, mas não estavam apegados a essa sociedade, ao mundo material. Então, se alguém vai evitar Kechit kurvanti karmani kamai rahato
ahauta chetasa tyajantaha prakritir daivir jatha aham loko sangraha. Just for the reason that people can break their rules and regulations. Para que as pessoas não quebrem as regras e as regulações, eu também sigo para que as pessoas possam seguir, diz Krishna. Mesmo que uma pessoa esteja completamente desapegada e sem luxúria, eles seguem as instruções védicas, por exemplo, até como se casar, para seguir a fórmula que Krishna passa sobre a realidade. Então, Bhaktivinoda Thakur vai arranjar o casamento da filha, ele vai à festa, ao festival do casamento, mas ele não tem apego a tudo isso. E depois disso, o Senhor Supremo fala com Sudama Vipra. Ele diz, Brahman, será que você se lembra, ó Brahmana, de quando nós estávamos no Gurukula? Brahman, perhaps you can remember our staying in Gurukul. From Gurukul, da época do Gurukula, as pessoas no Gurukula, os jovens aprendem o Vedanta, os Puranas. Muito bem, depois que o curso acabou, eles podem voltar para casa se quiserem. Tamasaha paramasnate. They are staying in Gurukul, they are going to enter into Grihastha Ashram, but still eles ficam no Gurukula e entram na vida de família. Mas mesmo assim, eles podem atravessar a escuridão de Maya. Eles podem atravessar a ilusão material, a ilusão do mundo material. Eles podem atravessar, sair do mundo material. Aqueles que seguem as regras e as regulações escritas no Shastra, no Vedanta Sutra, nos Upanishads. Eles vão ao Gurukula, aprendem toda a etiqueta, a ética para regular a própria vida. Eles se tornam autocontrolados. Eles podem manter seus sentidos sob controle e voltam para casa para se casar. Mas mesmo assim, aqueles que seguem essas regras védicas, então se eles não cometem erros, ofensas, eles vão atravessar a ilusão material. Não é que seja proibido para eles se casarem. A vida deles está toda regulada. Então depois do Gurukula, eles serviram o Guru. E depois eles tomam a permissão do Guru e voltam para casa e se casam. E sua vida é tão regulada que facilmente eles atravessam o oceano material. Kachit Gurukule vasan Brahman smarasi no yataha Dijo Vigyaya Vigyayam Tamasaha Paramasnate. Eles atravessam a ilusão material. Para eles não é um problema. Então, Krishna vai se lembrar toda a história deles, de infância, o que aconteceu no Gurukula. É uma memória muito doce. Addo ango yatra sraminam yataham gyanado guruhu.
Follow. Hey Sakya, to cross over this material world, para atravessar o mundo material, first of all, em primeiro lugar, cross over this material world, para first of all, atravessar o mundo material, é o dever de todas as almas individuais servir os primeiros gurus. Quem são? A mãe e o pai. Na vida familiar, nós nascemos do pai e da mãe, não é? Então eles são os nossos primeiros gurus. E depois disso, o que as instruções nos dão? O que os brahmanas dizem? Nós temos que seguir essas regras. Então, nós vamos fazer os rituais. E depois disso, nós vamos servir o guru. E depois nós vamos fazer nossas iniciações. E depois, quando eu vou ao Gurukula, o Guru me dá o direito de ler o Vedanta. Se você não receber a autorização, aqueles que são Shudras ou que se comportam como Shudras não podem ler. Sem receber o samskar, sem receber a iniciação, eles não podem ler os Vedas, o Vedanta, os Puranas. Então Krishna vai dizer: which is possible for a dija, after taking sanskar, they can show addo ango yatra sravinam yataham jnanado guru. First of all, we have to serve father, mother, em primeiro lugar, nós temos que servir o pai e a mãe. And the second, when you are going to learn Veda, before that, então, you have to take skirted, otherwise Guruji cannot allow you. Se você não receber a iniciação samskara de Brahmana, o Guru não pode permitir que você leia os Vedas. Is the second Guru, na? Who's second Guru? Who is going to give Gayatri? Quem é o segundo Guru? É aquele que nos dá a iniciação. Aquele que nos dá os Brahmanas, ele é o professor dos Vedas. Ele é aquele que ensina os Vedas. Então o primeiro Guru, o segundo Guru é esse. E quem é o terceiro Guru? Krishna diz: sou eu mesmo. Sou eu, Shri Krishna. O Senhor Supremo é o terceiro Guru. Então nós nascemos do pai e da mãe. E o Senhor Supremo diz: eu sou o terceiro Guru. O terceiro Guru adorável. Savai Shatkarmanam Shakshat Dijate Riho Sambhavaha Savai Shatkarmanam Shakshat Dijate Riho Sambhavaha Addo Ango Yatra Sraminam Yatha Aham Jnanado Guru. Bhagavan is sitting inside heart. O Senhor Supremo está sentado no coração. Você já ouviu falar em Chaitya Guru? Ou nunca escutou? Nonu Orthoko Vida Brahman Varnasrama Vatamiho Je Maya Guruna Vacha Taranti Anjo Bhavarnava. Então, nós podemos discutir isso em detalhes amanhã. Aqueles que servem o Guru desta maneira. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Agora eu vou dar um significado preliminar. Aqueles que recebem conhecimento do Guru. Como nós pronunciamos Gyananjana Shalakaya? O Guru está me dando conhecimento para atravessar a ilusão material. Diz esse mantra. Om Gyanati Mirandasya. Se esquecemos o Guru, se nós não lembramos dele, se não agradecemos, se nós não o repagamos, está escrito no Shastra. Se você aprende uma palavra, se você aprende uma palavra do Guru que sirva para cortar a sua ilusão material, se você vender o mundo inteiro, você não pode repagar uma palavra que o mestre espiritual lhe explica. O pagamento não é possível.
varnasrama vatani. Então, se você se esquece do Guru, se você se esquece de retribuir o Guru, taranti anjo bhavarnava. Who is going to give payment? Quem pode retribuir o Guru? Quem pode pagar, fazer alguma doação? Você precisa doar a sua alma, doar tudo, doar a alma. Caso contrário, você não atravessa a ilusão material. Hoje eu vou parar aqui. E todos têm que seguir Yukta Vairagya. Se eu descobrir que você está comendo prachada uma vez só por dia, eu vou ficar bravo. Não faça austeridade demais, senão você não pode prestar atenção no Harikatha. Você vai ficar com sono. É possível para um devoto elevadíssimo que dorme 3, 4 horas. Mas se você faz isso de propósito, você pode perder Bhakti. Eu já dei essa instrução. Não exagere nas austeridades.